RTP2. Quem vê, quer ver. O Mapa de Val das Traves recebe o segundo troféu de orientação de Santiago do Cacém para mais uma etapa da Taça de Portugal da modalidade. Sob a organização direta do Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano, esta prova junta cerca de 300 atletas federados e quase uma centena de participantes ocasionais que aqui podem contactar de perto com as características únicas deste desporto. Depois de vários dias de chuva intensa, o sol resolve aparecer em força e ao terreno amaciado pelas intempéries adicionam-se todas as vantagens de desfrutar da prova em boas condições meteorológicas. Para que todos tenham percursos adaptados às características competitivas de cada um, muito esforço ficou já para trás. Os clubes organizadores e a Federação Portuguesa de Orientação têm um trabalho muito intenso e metódico no levar a cabo de cada prova. Muito deste trabalho tem a ver com as especificidades do terreno onde decorre a competição e do facto de ele ter de ser representado em mapa. O mapa de orientação é realmente um trabalho muito complexo, é dos investimentos mais caros que temos para fazer uma prova de orientação, portanto, de facto, onde os clubes acabam por investir mais dinheiro, porque de facto é um trabalho muito demorado, portanto, é um trabalho que implica, desde logo, conseguir algum mapa base que facilite o início do trabalho, mas depois o cartógrafo de orientação tem que passar, de facto, muito tempo no terreno a fazer um levantamento exaustivo, porque no mapa de orientação aparece representado desde uma pedra com 1 metro de altura até um buraco com 1 metro de profundidade. Portanto, é uma representação, de facto, muito detalhada, que implica um consumo de tempo muito grande para realizar o mapa. O mapa, que resulta do conhecimento e esforço do cartógrafo de orientação, é então a ferramenta de trabalho fundamental para o trabalho de uma outra figura indispensável que atua nos bastidores preparativos de cada prova. O traçador de percursos tem de adaptar as características do terreno às performances exigíveis a cada um dos escalões presentes, sejam eles competitivos ou apenas de lazer. Cada terreno tem características completamente distintas de outros terrenos que usamos noutras provas e acaba por cada um temos que trabalhar com os fatores que cada um dos terrenos tem. O que acontece é que neste terreno valorizamos mais situações como o declive, que são muito importantes na construção dos percursos para que o percurso não fique nem demasiado duro nem demasiado fácil, e temos que pensar sempre no tempo de vencedor. Essa é que é uma variável importante, não na distância que vamos fazer, porque uma prova de 4 km num terreno com pedras e com muita vegetação leva X tempo, e uma prova 4 km em montado alentejano leva metade do tempo. Portanto, o percurso tem que ser construído a pensar no tempo que o vencedor vai fazer. E isso é uma variável importantíssima. E é óbvio que muitas vezes temos que pensar também em qual é o atleta que vai vencer. Se a prova é de âmbito nacional, se é de âmbito internacional, a velocidade do atleta vencedor já será diferente. Todos esses fatores são importantes para a construção dos percursos. E depois temos ainda fatores como a preparação dos percursos adequados a cada pessoa. Porque nós fazemos percursos para os jovens de 10 anos, para os veteranos de 70, para os adultos que vêm fazer a orientação pela primeira vez, e têm que ter percursos adequados para essa experiência que têm ou não têm na orientação. Para os atletas dos escalões mais competitivos ou para os participantes ocasionais que vêm para descobrir ou desfrutar da modalidade, a orientação tem uma logística muito simples. Um mapa e uma bússola é tudo o que se pode utilizar em prova. Já para pôr de pé um evento como o segundo troféu de orientação de Santiago do Cacém, a tecnologia dá uma preciosa ajuda. Enquanto atleta de competição, de facto não é preciso nada de especial. Portanto, a partir do momento em que tenhamos um mapa, já é possível fazer um percurso de orientação. Mesmo a própria bússola, que é o único elemento de navegação que é autorizado, é um elemento complementar, portanto, que vem ajudar, que vem, em algumas situações, permitir ganhar algum tempo, mas é apenas isso, é um elemento complementar e é possível fazer um percurso de orientação sem utilizar a bússola. No que diz a outras áreas, nomeadamente na questão da cartografia, cada vez mais a tecnologia está a ser utilizada como elemento facilitador
facilitador e que garante também uma maior fiabilidade do mapa. Neste momento o GPS é um elemento que já é utilizado em termos de cartografia da orientação com muita frequência. Temos também já muitos cartógrafos portugueses que estão a fazer os mapas equipados com um tablet PC que permite fazer o desenho logo final no terreno, que também permite poupar algum tempo. Portanto, a tecnologia na parte da cartografia já está a ser muito rentabilizada. Na parte do controle de eventos, também é outra área em que, desde já há alguns anos esta parte, que a tecnologia tem uma presença muito grande, desde logo na questão do controle eletrónico das provas, quando o praticante leva com ele um chip que é validada a passagem no ponto de controle numa base que se encontra lá. Portanto, quando o atleta chega ao fim, apenas descarrega a informação que foi armazenando desse chip para o computador da organização, que faz automaticamente a validação do percurso, se foi correto, se não foi correto, e faz logo também a classificação. Portanto, essa tecnologia veio, de facto, facilitar muito o trabalho das organizações. Apesar de todo o auxílio da tecnologia disponível, o fator humano é ainda decisivo e nada substitui a imprescindível capacidade de leitura do terreno dos traçadores de percursos. Muita experiência, muito hábito de ver mapas. Muitas vezes diz-se que a gente deve ir ao terreno primeiro antes de começar a traçar. No entanto, eu, na minha forma de trabalhar, escolho os pontos sem ver o terreno. Ou seja, eu consigo, de alguma forma, antecipar o que vou encontrar no terreno olhando para o mapa. Por vezes temos surpresas, porque muitas vezes depende também dos critérios que o cartógrafo utiliza na produção do mapa, porque nem todos os cartógrafos trabalham da mesma maneira. E isso é um fator importante também. Às vezes temos surpresas. Só que chegamos ao terreno e reajustamos aquilo que antecipámos em casa quando começámos a fazer a preparação dos percursos. Que foi uma das situações que aconteceu aqui. No mapa de Val das Traves abunda a vegetação rasteira que impede a normal progressão no terreno. Com muitos declives e uma rede de caminhos nem sempre fáceis de percorrer, o desafio proporcionado pela geografia desta zona do concelho de Santiago do Cacém é um fator aliciante para todos os que participam e proporciona aos muitos espectadores uma enorme incerteza quanto aos vencedores nos diferentes escalões. Saber tirar vantagem das características físicas do mapa é determinante para a satisfação final de quem procura as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Orientação. Os atletas saem de uma colina, normalmente escolhemos zonas mais altas para a partida, que são zonas com melhor paisagem e é importante ter um sítio bonito para as partidas, e depois seguem o itinerário por uma zona branca, uma zona de floresta limpa, como podem ver aqui, e evitamos, como podem reparar, todo o percurso é feito contornando esta zona verde aqui no meio, ou seja, evitamos levar os atletas para zonas com muita vegetação, apesar de haver também vegetação noutras zonas, mas as zonas mais densas nós evitamos, porque isto é uma prova em que eles têm que escolher o melhor itinerário, não têm que fazer uma progressão muito complicada em zonas agrestes. O objetivo da orientação não é esse. O objetivo da orientação é fazer uma prova agradável onde os atletas possam correr. E é isso que nós tentamos fazer. Esta prova, por acaso, em comparação com a prova de ontem, teve um fator diferente, porque acabou por ficar um pouco grande demais, uma vez que foi o fator vegetação, acabou por fazer com que os atletas progredissem um pouco mais devagar do que aquilo que nós tínhamos preparado inicialmente. Como podem ver, depois de fazerem esta volta aqui, onde têm aqui vários pontos muito juntos para tentar criar alguma dificuldade em mudanças de direção, depois têm aqui ligações um pouco mais longas em áreas abertas, que são as mostradas aqui pelo amarelo, progridem através aqui de alguns bosques, fazem novas mudanças de direção também aqui nesta zona mais aberta e depois vêm para a zona da arena, onde têm um ponto de espectadores mesmo junto ao finish, que cria também alguma emoção, permite controlar o speaker qual é o tempo de passagem no ponto de espectadores e depois um looping final muito rápido, mas onde normalmente os atletas falham. As condições meteorológicas ótimas, a qualidade dos mapas e a capacidade organizativa dos clubes que constituem a Federação Portuguesa de Orientação têm trazido a Portugal os melhores atletas do mundo para participar em cada vez mais eventos do calendário internacional da modalidade. Um trabalho moroso, mas de qualidade extrema, que tem reflexos cada vez mais positivos para toda a comunidade de orientação portuguesa. Em termos comparativos, a área onde nós estamos mais atrás, mas que também temos dado passos muito grandes nesse aspecto, tem a ver com a competição, portanto, em termos de resultados competitivos. Porque, de facto, para formar um atleta de orientação demora tempo, tem que começar muito cedo, tem que ter muito contacto com mapas, diferentes mapas de qualidade, muitas provas, tem que ter acompanhamento por parte do clube, por parte de treinadores, portanto, isso aí é um resultado que, de facto, demora mais tempo a aparecer. No que diz
diz respeito quer à cartografia, quer à organização de provas, nós estamos equiparados com os melhores do mundo. Nós temos provas cá em Portugal, onde vêm atletas de todo o mundo participar e não ficamos nada atrás em termos de organização, em termos de qualidade de mapas, em termos do traçado de percursos. Nestas provas mais importantes, de facto, já nos podemos equiparar aos grandes eventos internacionais. Quem está mais próximo dos praticantes são os clubes, que acabam por ter um papel determinante na captação contínua de mais adeptos da modalidade. O organizador deste segundo troféu de orientação de Santiago do Cacém procura colaborar de muito perto com as escolas locais na divulgação e ensino da orientação. E de ano para ano, os resultados obtidos pelo Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano falam por si. Temos tido uma parceria muito forte, porque há aqui um equilíbrio tripartido, não é? Em que as escolas, de alguma forma, fornecem, portanto, os alunos devidamente portanto, agrupados pelos professores e são sempre eles que lideram o processo dentro de cada escola do nosso concelho. No primeiro dia do Hora Escolas que nós tivemos em Santo André, na Nova Santo André, tínhamos 25 alunos a participar. Neste momento, temos que repartir o dia por 2 dias, passa a expressão, porque já não conseguimos abarcar tanta gente. Hoje, só para você ter uma ideia, tiveram aqui cerca de 400 participantes, e nós, na última edição, tivemos do Hora Escolas num dia 500, no outro 650. As agremiações como o Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano procuram sobreviver à custa de muito esforço, dedicação e trabalho voluntário. Essencial para a realização das provas é muitas vezes a colaboração com as câmaras municipais e com ajudas de freguesia. Isso mesmo se verifica no caso concreto de Santiago do Cacém. Por parte da Câmara, nós temos tido sempre um apoio continuado. Em termos de logística, a Câmara, a Junta de Freguesia de Santo André, tem-nos apoiado bastante, principalmente na logística, isto que são tendas, isto que são viaturas de todo o terreno, ou de 2, ou de caixa aberta, enfim, são elementos que o clube, para o clube, são dispendiosos, não é? Então, a Câmara tem-nos facultado e facilitado esses elementos, que são fundamentais. São estas pequenas sinergias e a criatividade dos clubes em gerir pequenos orçamentos que, adicionada ao trabalho integrado da Federação Portuguesa de Orientação, permitem pôr de pé uma época competitiva com várias dezenas de provas espalhadas por todo o país. Isso mesmo acontece aqui em Santiago do Cacém, num evento de enorme qualidade e altamente competitivo. A festa do pódio é o final mais que perfeito para uma ótima jornada da modalidade proporcionada pelo Koala. Nos escalões de elite, o segundo troféu de orientação pedestre Cidade de Santiago do Cacém acaba por ser conquistado no setor feminino por Andreia Silva, seguida de Raquel Costa e Rita Rodrigues. E no masculino por Tiago Aires em primeiro, Tiago Romão em segundo e Joaquim Sousa em terceiro, que assim regressam às vitórias em provas da Taça de Portugal. No próximo magazine vamos até à Lousã para mais uma corrida aventura. Até lá, acompanhe as provas em www.fpo.pt.